Questão de número 1 é do texto, né? E eles começam aqui com uma interpretação de texto. Vou partir do pressuposto que você lê o texto, porque não tem tempo agora, né, de trabalharmos isso, de ler o texto e tal. Pessoal, a aula de interpretação de texto que nós temos na plataforma, ela é fantástica. A professora, ela destrincha como interpretar um texto. E isso na prática, correto? E aqui nós temos, né, algumas alternativas. Com base nas ideias apresentadas pelo texto, analise as afirmativas a seguir. Então, está escrito, ó, as pessoas que exercitam menos e dormem adequadamente podem trazer resultados melhores se comparadas àquelas que exercitam mais e dormem pouco. Depois eu tenho, praticar exercícios físicos é uma das melhores maneiras de se manter o corpo saudável. A quantidade de horas que as pessoas dormem possui uma influência na qualidade de vida delas. No gabarito preliminar, deu que todas estas questões estavam corretas. Mas aí, quando nós analisamos a prova, veio isso aqui, pessoal, ó. Aqui diz que as pessoas que exercitam menos e dormem adequadamente podem trazer resultados melhores. E olha o que o texto dizia. Em geral, apresenta cognitivo mais rápido do que as pessoas que dormiam pouco e exercitavam com pouca frequência. Então, o texto diz que as pessoas dormiam pouco e se exercitavam com pouca frequência, correto? E o que dizia aqui o enunciado? As pessoas exercitavam menos, então está certo. Exercitam pouco, é a mesma coisa que exercitar menos. E dormem adequadamente, só que elas não dormiam adequadamente, elas dormiam pouco. Então, nós entramos com recurso, por quê? Porque a 1 está errada, pessoal. Praticar, aí de acordo com o texto, praticar exercícios físicos é uma das melhores maneiras de se manter o corpo saudável. Estava correto. A quantidade de horas que as pessoas dormem possui influência na qualidade de vida delas. Também está correto, mas a 1 está incorreta. Então, o meu gabarito ficou a letra C, após o recurso que nós fizemos, né, contra essa questão. Foi interposto contra essa questão. Ok? Então, o gabarito ficou a letra C. Vamos mais uma? Aqui é rapidinho e vocês já vão ter a aula aí com a professora Flávia Amaro, correto? Sobre a segunda partícula que, presente na linha 11, é correto afirmar que... Aqui, pessoal, eu trouxe o texto para vocês, um fragmento do texto, e aqui eu tenho duas partículas que. Eu tenho aqui e tenho aqui. A banca IBGP ama a partícula Q, a partícula Si, então fiquem atentos. Nos simulados que nós temos, vocês verão que a banca explora muito estas partículas. A partícula Q, a partícula Si, correto? E nós já sabemos disso. Ele quer saber da segunda partícula Q. Olha ela aqui, ó, vou marcar para vocês. Essa partícula aqui, ela exerce função morfológica de pronome relativo e função sintática de sujeito. Pessoal, vamos lá. Morfologia, as classes de palavras. Quando vier na sua prova a palavra morfologia, automaticamente você tem que se remeter às classes de palavras. E quando vem sintaxe, aí você tem que lembrar sujeito, correto? Objeto direto, objeto indireto, predicado, predicativo, aposto, complemento verbal, complemento nominal, adjunto nominal. Isso tem que ser bate-pronto. Os meus alunos sabem disso. Se aparecer a palavra morfológico, classe de palavras. Sintaxe, automaticamente eles já ligam lá. Sujeito, objeto direto, indireto e tudo, correto? Então, vamos lá. O que aqui?
ele tem a função de pronome relativo? Tem, pessoal. Lá nas minhas aulas, né, de morfologia, eu destrincho os pronomes, correto? Você não pode ir para a sua prova sem saber os pronomes, correto? E tem outra questão nessa prova que vai explorar mais os pronomes. Então, exerce a função morfológica de pronome relativo? Sim. Morfologicamente? Sim. Essa partícula aqui é um pronome relativo. Ela tem a função sintática de sujeito? Tem, pessoal. Porque aqui, ó, em um novo estudo, os pesquisadores descobriram que pessoas que praticavam atividade física mais frequente e de maior intensidade, quem praticavam atividades físicas mais frequente? As pessoas. As pessoas que praticavam. Esse que aqui é um pronome relativo referente a pessoas. E sintaticamente, pessoas é o sujeito. Para você descobrir o sujeito, você pergunta na frase quem? Quem praticou a ação? João comprou um carro. Quem comprou um carro? João. Quem praticava atividade física mais frequente? Pessoas. Então, o que aqui é um pronome relativo a pessoas e a função sintática dele é de sujeito. Pronto. Gabarito letra A. Então, sempre que você quiser saber quem é o sujeito, ache o verbo e pergunte quem está praticando a ação. Pronto. Você mata a questão. Correto? Tranquilo? Ótimo, gabarito letra A, não sei se vocês fizeram, espero que sim, né? Mas vai anotando aí os gabaritos, correto? Questão de número 3. Analise a seguir o emprego do acento grave indicador de crase, pessoal. Quem dá aula de crase, quem dá aula de interpretação de texto, de figuras de linguagem, gêneros textuais, é a professora Flávia Mara. Uma vez que você assiste a aula da professora Flávia Mara, você nunca mais na vida vai errar o uso, né, da crase, correto? Então, vamos lá, né? Pelo menos quando se trata dos benefícios do exercício e de como seu cérebro funciona à medida que envelhece, correto? Então, onde está o acento da crase, né? Olha ele aí, ó, o acento indicador da crase. Então, mas não é só a, é a medida. Aqui eu tenho uma locução. Grave isso para a sua vida. Toda vez em português que falar locução, está falando de duas ou mais palavras, correto? Que vão dar sentido de uma única palavra. Então, locução, falou locução, você tem que procurar duas ou mais palavras. Neste caso aqui foram duas palavras, correto? A medida, certo? Aí vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um caso em que a crase foi empregada corretamente, seguindo a mesma regra pessoal. Aí você vai e marca nas opções de resposta aonde aparece crase. Então eu tenho a proporção, a custa, a mercê, as pressas. Tudo aqui são locuções e todas estas locuções têm crases, pessoal. Todas elas. Então aqui nenhuma a crase foi empregada incorretamente. Pelo contrário, está correto, ok? Não, professor, mas aí como é que eu faço? Pessoal, antes de dar a explicação aqui, pare um pouquinho e pense. A medida. Qual destas opções de resposta aqui dá o mesmo sentido? Se eu trocar ali a medida, qual destas locuções vai dar o mesmo sentido semanticamente no texto, sem mudar o sentido do texto? Qual? Espero que você tenha respondido, né? Então, é a proporção. Se eu trocar ali, ó, como o cérebro funciona, a proporção que envelhece. Mudaria o sentido? Não. Então, fica fácil. Você tem que ter as maldades do concurseiro.
Quando você chegar numa encruzilhada dessa, você tem que usar as maldades. Ora, todos têm crase, mas qual que eu posso substituir lá no texto? A não ser que estivesse pedindo, né? Exceto, alguma coisa assim, mas eles querem aqui é correto. Então, no meu caso aí, você já achou, correto? Mas vamos seguir. Locuções que empregam a crase, nós temos locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Nas locuções adverbiais, a crase ocorre em às cegas, casamento às cegas, você gosta de ver na Netflix, eu sei que você vê, às claras, à toa, às pressas, às vezes, à escâncaras, à esquerda, à direita, à força, à tarde, à noite. Olha o à noite, olha o à tarde, isso aqui aparece direto e reto em prova de concurso público. Lógico, né, que o à noite e o à tarde tem um macetezinho que está lá no conteúdo para os nossos alunos. Olha os exemplos. Fez tudo às claras, partiu às pressas. Locuções prepositivas, quais são? À roda de, à beira de, à espera de, à cata de, à vista de, à semelhança de, à guisa de, à razão de. Exemplos. Encontrei à beira da falência. Permaneceu à espera de outra chamada. Olha as crases sendo aplicadas aqui. E, para o nosso enunciado, locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que. Olha o que o enunciado falou. Assinale a alternativa que apresenta um caso em que a crase foi empregada seguindo a mesma regra. Então, as locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que, tem crase. À medida que anoitecia, aumentava-lhe o medo. À proporção que falava, surgiram-lhe novas ideias. Então, nesse caso, né, a letra B, às custas, é prepositiva, à mercê, adverbial e às pressas, adverbial. Então, a proporção é conjuntiva, por isso que ela atende o enunciado. Então, meu gabarito é a letra A, correto? Se você ainda está com dificuldade nas crases, primeiro você tem que usar a malícia do concurseiro. E depois, com as aulas da professora Flávia Mara, você nunca mais erra uma questão dessa na sua vida, ok? Então, vamos continuar. Questão de número 4. De novo, analise a partícula destacada a seguir, pelo menos quando se trata dos benefícios do exercício e de como seu cérebro funciona à medida que envelhece. Correto, pessoal? Qual é a partícula aqui? A partícula C. A partícula C é um pronome, pessoal, é um pronome. Eu falei para vocês que eles iriam cobrar pronome novamente. E as últimas 3 provas aplicadas pela banca, eles cobraram próclise, ênclise e mesóclise. Você está lembrado, né? Então, está aí para vocês, né? Só que aqui eu tenho, né, o que aqui? Pelo menos quando se trata dos benefícios. Aqui eu tenho uma próclise, correto, pessoal? Lá no conteúdo eu explico isso detalhadamente. Mas quais são os casos obrigatórios da próclise? Vamos ver? São as palavras atrativas, né? O seu professor deve brincar muito com a próclise aí com você, né? Olha as palavras, né, negativas, correto? Não me diga, trouxe o pronome, né, para perto aqui da palavra negativa. Advérbio, agora me, olha aqui, ó, trouxe. Aqueles, né, que é um pronome relativo, pronome demonstrativo, isso me diz, correto? Poucos lhe deram a oportunidade, pronome indefinido, correto? Quem me viu ontem, pronome interrogativo, correto? Conjunção, no caso aqui, quando,
correto? Deus te proteja em frase que exprime desejo, e uma que já apareceu também na banca é quando eu tenho aqui, né, o em mais gerúndio, em se tratando, isso aqui também já apareceu, correto? São os casos obrigados de próclise. E aqui eu tenho o quando, correto, pessoal? Aqui no exemplo, né, foi para conjunção, mas pode ser também quando for relacionado a tempo, correto? Em advérbio, ele vai atrair também o pronome para perto de si e é obrigado, ok? Então, quando atraiu. Então, aqui eu tenho um caso obrigatório de próclise. Não vou entrar nos outros casos aqui, porque senão nós iríamos delongar muito, correto? Então, meu caso aqui, o gabarito é a letra A. Marca aí. A questão de número 4, gabarito letra A. Essa aula de próclise, nós destrinchamos tudo isso. Tem mapa mental, tem exercício, tem apostila, tem a videoaula explicando tintim por tintim, tem os exercícios corrigidos com o professor. Muito bacana. Questão de número 5. Olha aqui, pessoal, eu tenho o verbo dorme. Então, vamos lá. Mas é bom ver ele no texto, né? Eu vou falar do verbo dorme. Olha ele aqui no texto, ó. No entanto, a quantidade de horas que você dorme pode ser igualmente importante. Então, ele está aqui destacado. Eu peguei o fragmento do texto e coloquei aqui para vocês, correto? Ótimo. Pessoal, se você está com o celular nessa posição, né, vire ele na horizontal, que vai facilitar para que você veja melhor a aula, caso você esteja no celular, né? Quem está aí acompanhando pelo notebook está tendo uma imagem espetacular, mas no celular também aparece uma imagem muito boa, né? Então coloque ele na horizontal, correto? Então vamos lá. Eu quero saber do verbo dorme. Ele está empregado como um verbo impessoal. Olha, a banca IBGP cobra os verbos impessoais constantemente. Cobra muito, muito, correto? Então, quais são os verbos impessoais? São os fenômenos da natureza, o verbo haver, o fazer, o ser e estar. É lógico que o fazer, o ser e estar tem, né, alguns detalhezinhos neles que eu explico na parte do conteúdo. Mas é bom, quando falar de verbo impessoal, você ter isso em mente. Fenômenos da natureza, haver, fazer, ser e estar. E estes verbos impessoais, já vou te dar uma dica, você que está anotando aí. Quando uma frase aparece com verbos impessoais, não tem sujeito. Não tem sujeito. Grave isso aí. Se você vê uma frase com verbo haver, fazer, ser e estar, o fazer, ser e estar tem uma aplicação específica, né? Mas verbo haver e fenômenos da natureza não tem sujeito pessoal. É uma dica, ok? Então vamos continuar, né? Olha os exemplos. Fenômenos da natureza. Nevou, trovejou, o verbo haver, havia flores no vaso, fazer, faz anos, né? Tempo decorrido, nesses casos, faz anos que estou aqui. Ser e estar, está quente hoje, já é madrugada. É lógico que na parte dos conteúdos nós vamos trabalhar muito mais isso aqui, mas já deu para você ter uma noção. Então o verbo dormir, né? O verbo que dorme, ele está empregado como verbo impessoal? Não. Então, não é o meu gabarito. Ele não está concordando adequadamente com o sujeito. Ora, pessoal, olha aqui, está no singular, concorda sim, tranquilo. Para fins de concordância, deveria ter sido empregado no plural. Ele concorda aqui, pessoal, com você, não com horas. Cuidado, muitos alunos, né, ficam duvidosos aqui, se enchem de dúvida na hora de fazer essa analogia.
Quem dorme? Você. Então, ele tinha que estar no plural? Não, não deveria. Então, meu gabarito não é a letra C. Ele possui regência de verbo intransitivo? É lógico que o meu gabarito é a letra D. Mas, pessoal, quando falar para você verbo intransitivo, você já tem que ter em mente verbo intransitivo, correto? Ele dá a compreensão nele mesmo, ele não precisa de complemento, como os verbos transitivos, correto? O verbo transitivo direto e indireto precisa de complemento. Agora, o verbo intransitivo não precisa de complemento. Isso lá na aula, né, dos verbos especificamente, transitividade verbal, nós destrinchamos tudo isso. Então, eu coloquei aqui para você, ó. Verbos intransitivos não precisam de complemento para terem seu sentido compreendido, correto? Vamos a alguns exemplos. O gelo derreteu. Derreteu, pronto, acabou. O autor morreu. Ele morreu, pessoal, acabou. O vento soprou. Então, são intransitivos, não precisam de complemento, correto? Então, nós já passamos por isso. Meu gabarito ficou a letra D, correto? Ótimo. Vai anotando esses macetes aí, vai relembrando aquilo que você já viu, porque é importante, né? Então, vamos continuar. Questão de número 6. Eles deram um fragmento do texto. Olha de novo. Analise a partícula que, destacada no período, para responder a questão 6 e 7. Que dormiam menos de 6 horas por noite, em média. Pessoal, aqui é o terror dos candidatos que não são meus alunos, porque os meus alunos não temem um tipo de questão dessa. É uma questão que o meu aluno gabarita fácil. Por quê? Aqui está falando de oração subordinada. Existem as adverbiais, adjetivas e substantivas. Não tem? Eu vou analisar a partícula aqui. Orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e orações subordinadas substantivas. Pronto! Isso já tem que estar na minha mente. Orações adjetivas e adverbiais são fáceis de identificar. As adverbiais vai expressar tempo, finalidade, modo, correto? Os advérbios, a banca explora muito isso. Locução adverbial, advérbios e orações subordinadas adverbiais, tudo está ligado com advérbio. De tempo, modo, finalidade, correto? Coisa simples, né? As orações adjetivas, existem as restritivas e explicativas, mas são fáceis de identificarem, pessoal. É muito fácil identificar uma oração subordinada adjetiva. Agora, as orações subordinadas substantivas são mais difíceis, mas antes de chegar na substantiva, eu vou eliminar se ela é adjetiva ou se ela é adverbial. Pronto, eu eliminei isso, acabou. E a grande maioria das bancas cobram as adjetivas, correto? E a nossa banca não fez diferente. As orações subordinadas adjetivas, elas são restritivas e explicativas. Pronto, vamos lá. Os jovens que não leem não são estimulados. Uma oração subordinada adjetiva restritiva. E a oração subordinada explicativa. O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Pessoal, olha a dica. Coloca aí no caderno. As orações subordinadas adjetivas, até que se prove o contrário, elas têm a partícula que. Olha como é fácil identificar. As orações subordinadas adjetivas têm a partícula que. Então, quando eu vou analisar uma oração subordinada, a primeira coisa que eu vou olhar é se ela tem a partícula que. Se tiver a partícula que, eu vou analisar se ela é
adjetiva, ou restritiva ou explicativa. Olha aqui, ó. Restritiva, olha a partícula que aqui. Explicativa, olha a partícula que. Mas, professor, eu identifiquei a partícula, mas como é que eu vou saber se ela é explicativa ou restritiva? E tem que saber. Olha a dica, olha a dica. A restritiva não tem vírgula. A explicativa tem vírgula. Ela é isolada com a vírgula. Anota aí. Acabou, você não precisa saber mais nada. Oração subordinada adjetiva tem restritiva e explicativa. É a que mais aparece em concurso público. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, caso venha para mim uma questão de oração subordinada, é saber se ela é adjetiva. Para isso, tem que ter a partícula que. Até que se prove o contrário, toda oração subordinada adjetiva tem a partícula que. Achei a partícula que? Ó, já está me dando uma luz. Pronto. Ela é restritiva ou explicativa? Aí o que vai ditar é a vírgula, pessoal. A restritiva não tem vírgula. Olha bem, os jovens que não leem não são estimulados. Todos os jovens não são estimulados? Não. Os jovens que não leem. Então, ela é restritiva. Ela está restringindo os jovens que não leem. Estes não são estimulados. Agora, olha a explicativa. O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Se eu tirasse aqui o que é tão importante, a frase manteria o seu sentido? O hábito de ler precisa ser estimulado. Ó, manteve. Mas o autor, né, quem escreveu essa frase, queria dar uma informação a mais. Queria explicar algo, que o hábito de ler é muito importante. Então ele vai. O hábito de ler, vírgula, que é tão importante, vírgula, precisa ser estimulado. Para você que já está mais avançado aí nos estudos, né? É praticamente o papel do aposto explicativo, correto? Mas aqui é uma frase, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Pronto. Então aqui, ó, que dormiam menos de 6 horas por noite. Eu estou falando de todas as pessoas? Não, eu estou falando daquelas que dormiam menos de 6 horas por noite. Tem vírgula aqui antes do que? Não tem. E se você voltar lá no texto, que daqui a pouco eu vou colocar para você, não tem. Então, ela é restritiva. Está restringindo as pessoas que dormiam menos de 6 horas por noite. Pronto. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Gabarito, letra B. Marque aí. Tranquilo? Então, vamos continuar, né? Questão de número 7. Mas eu peguei aqui, né, o fragmento do texto, né, que estava lá, porque nós vamos precisar deste fragmento para a questão 6 e 7, correto? E está aqui. Mais uma vez, a partícula que, né? E agora eu vou marcar ela no texto para você, ó. No entanto, vírgula, a quantidade de horas que você dorme pode ser igualmente importante, pelo menos quando se trata dos benefícios do exercício e de como seu cérebro funciona à medida que envelhece. Olha bem, a partícula destacada no período poderia ser corretamente substituída por... Aqui eu tenho nas quais, as quais, com as quais e a qual. Primeiro, esse que aqui ele está se relacionando com a quantidade de horas. Horas está no plural, correto, pessoal? Então, a qual já está descartado. Ok? Está no plural, a quantidade de horas a qual você dorme. Descartou. Agora, nas quais você dorme nas horas, ou com as quais você dorme com as horas, também não encaixa, pessoal. A quantidade de horas
as quais. Aí sim, eu poderia substituir o que aqui por as quais você dorme. Você não dorme com as horas, nem nas horas, mas as quais. Então aqui, o meu gabarito é a letra B. Tranquilo? Era uma questão fácil de gabaritar, né? Questão de número 8. Olha bem. Olha bem. Todas, até você vai ver isso nos simulados. Todas as provas da banca IBGP, ela cobra acentuação gráfica. Você vai ver. Formação de palavra, acentuação grave, fonema, você vê acentuação grave, acentuação gráfica, tudo isso a banca explora muito. E por quê? Porque tem vários candidatos que continuam errando o básico. Isso aqui é uma coisa que você não pode errar, ok? Primeiramente, a palavra exercícios da linha 2 foi acentuada pela mesma regra das palavras exceto. Primeiramente, exercícios é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Responde aí, rápido. Responde alto. Vamos ver se você tem coragem de responder aí na sua casa alto. Ela é o quê? Espero que você tenha acertado. Ela é paroxítona, pessoal. Exercícios, correto? Olha a dica. Na grande maioria das vezes, você vai ver isso no simulado, que a banca IBGP cobra questões dessa linha, né, de oxítona, paroxítona e proparoxítona, correto? Ela coloca palavras que não são todas da mesma ordem, não são todas. Às vezes ela pede paroxítona e só coloca uma paroxítona. Ela pede proparoxítona e só coloca uma. Oxítona e só coloca uma, correto? Então você tem que analisar se as outras palavras, se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, correto? Então vamos lá. Saudável é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é paroxítona. Benefícios é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Declínio, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Média é paroxítona, oxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Não, e nesse caso, tudo é paroxítona, mas ele quer a que foi acentuada pela mesma regra das palavras, exceto. Então, ele quer aquela que não obedece à mesma regra. Olha aqui, ó. Benefícios, paroxítona terminada em ditongo. Declínio, paroxítona terminada em ditongo. Média, paroxítona terminada em ditongo. Então, todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, pessoal. Logo, me restou a palavra saudável. Todas as paroxítonas terminadas em L são acentuadas, correto? Tranquilo? Escreve aí no seu caderno, dica. Essa dica é velha, essa dica é caduca, mas essa dica salva concurseiros. Você vai pegar a palavra rouxinol. Isso mesmo, escreve aí no seu caderno a palavra rouxinol. E aí você vai tirar as vogais. Vamos tirar as vogais? O que ficou? RXNL. Toda palavra paroxítona terminada em R, X, N e L são acentuadas, pessoal. Olha a dica de ouro. Eu sei que você sabe, mas eu reforcei aqui, correto? Vamos a alguns exemplos. Caráter, tórax, hífen, têxtil. Olha aí, R, X, N e L. Toda palavra paroxítona terminada com R, X, N e L são acentuadas, correto?
E você vai lembrar da palavra rouxinol. Tranquilo? Ótimo. Então vamos continuar, né? Anota essa dica aí, que ela tem salvado muitos candidatos. Então, meu gabarito ficou a letra A, porque ela não obedece à regra das demais. E qual é a regra das demais? Toda palavra paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Tranquilo? Ótimo. Outra dica, secretária e secretaria, ok? Secretária, paroxítona, secretaria, proparoxítona, correto? Então, fiquem atentos aí, ok? Ótimo, então vamos continuar. Questão de número 9, já veio até o gabarito. Gabarito letra D. Aqui, pessoal, outra. Aula de pontuação, emprego da vírgula, do travessão, das aspas, tudo tem lá no conteúdo. Os meus alunos não podem deixar de gabaritar uma questão fácil dessa, né? Aqui eu tenho aspas, correto? Nosso estudo sugere que dormir o suficiente pode ser necessário para obtermos todos os benefícios cognitivos da atividade física. Como o gabarito é a letra D, isso aqui serve para quê? Indicar o início e o fim de uma citação. As citações virão, correto? Entre aspas. Tranquilo, pessoal? Ótimo. Mas e separar elementos mencionados numa relação? João comprou um carro, uma moto, um capacete e um avião. Ele não comprou o avião antes de comprar o capacete. Então, a vírgula, ela serve para isso, pessoal. Separar elementos mencionados em uma relação. Que mais? Pelé. Aqui, ó. Isolar o aposto. Aula de sintaxe. Pelé, o rei do futebol, fez mais de 1000 gols, correto? Tranquilo? E no caso aqui, isolar palavras e expressões explicativas, isso mesmo. Ela não sabia a matéria, ou seja, não estudou. Aí os exemplos dos outros casos que estão nas opções de respostas. Aqui o meu gabarito foi a letra D. Marque aí, tá bom? Tranquilo? Era uma questão fácil de gabaritar, né? Espero que para você seja. Mas com estes exemplos aqui, tudo se tornou mais fácil ainda. E a questão de número 10. Olha bem. Declínio cognitivo geral mais rápido do que? É correto afirmar que o trecho destacado contexto em que no contexto em que se encontra indica uma relação temporal, final, comparativa ou conformativa. Olha aqui, eu tirei, né, um fragmento do texto e coloquei aqui para você. Em um novo estudo, os pesquisadores descobriram que pessoas que praticavam atividade física mais frequente, de maior intensidade, e que dormiam menos de 6 horas por noite, em média, apresentavam um declínio cognitivo geral mais rápido do que as que dormiam pouco e se exercitavam com pouca frequência. Aqui essa frase é uma questão de tempo, pessoal. Está falando aí de quando vai acontecer? É finalidade? É comparativa ou conformativa? Vamos lá? Primeiro, tempo. Enquanto ela não me avisar, eu não vou conseguir dormir. Então, pode levar o tempo que for. Enquanto ela não me avisar, eu não vou conseguir dormir. Isso aí é uma questão de tempo. Finalidade. Tirei uma semana de descanso após o concurso para ter um tempo de descanso. Por que ele tirou? Qual é a finalidade, né, dele ter tirado uma semana de descanso após o concurso? Para ter um tempo de descanso. Essa foi a finalidade de tirar uma semana de descanso. Outra, João é tão extrovertido quanto seu irmão. Aí é comparativa, comparando João ao seu irmão, correto? E
O artista repassa as impressões como lhe chegam à alma. Aqui é conformativa. O artista repassa as impressões conforme lhes chegam à alma, ou segundo lhes chegam à alma. Então, aqui eu coloquei todos os exemplos. E neste caso aqui, pessoal, é comparativa, correto? Está comparando uns com os outros. Uns com os outros. Marca aí. Gabarito letra C.